Esses jovens são convidados para a melhor fraternidade do campus, mas o que não sabem é que precisam fazer um juramento, e o preço será muito alto, pois este é o filme O Juramento de 2018, e eu sou a F, o estudante famoso. Então pega seu diploma e vamos recapitular. No meio dessa floresta, vemos um jovem correndo pela vida, e algo estava atrás dele, então, mesmo machucado, ele corre até conseguir achar ajuda. E ele consegue avistar uma estrada e um carro passando. Mas hoje não é seu dia, pois ele é acertado na cabeça e arrastado para dentro de uma plantação. Se passam 4 anos depois disso, e agora vemos vários jovens na faculdade curtindo, bebendo, dançando e fazendo outras brincadeiras gostosas. E no meio deles estão os 3 amigos, David, o nerd, Justin, o gordo e Ethan, o moreno. E os 3 só querem participar de uma festa e conseguir pegar várias mulheres, mas eles são muito esquisitos. E David tenta entrar em uma fraternidade fingindo que era conhecido, mas só de olhar para a cara deles, o pessoal já não gostava. Eles seguem para a próxima casa, mas quando chegam, a festa já acabou. E ele tenta dar em cima de uma jovem, mas ela fica assustada como se ele fosse um maníaco. Mas esse seria o dia de sorte deles, pois uma jovem estava observando e manda uma mensagem para uma amiga, e ela os aborda no caminho e diz que haveria uma festa de uma fraternidade exclusiva, e eles poderiam aparecer para curtir, e escreve o endereço no braço do Ethan, que fica tão nervoso que já estava ficando branco. Dali, eles vão para outra festa que estava rolando, e tentam se enturmar com a galera, e dessa vez eles poderiam aproveitar simplesmente passando despercebidos, mas David mais uma vez tenta chamar a atenção, e o pessoal aparece e diz que eles não eram bem-vindos, e que poderiam pegar uma bebida e ir embora. E eles ficam com a raiva dele porque ele não sabe ficar quieto e sempre estraga as coisas. E agora eles só teriam uma chance, que seria nessa festa que eles foram convidados. O problema é que o endereço já apagou do braço do Ethan, mas David diz que conheceu o lugar e era muito exclusivo. Ninguém quer acreditar nele, mas como não tem o que fazer, eles decidem ir e começam a passar por vários lugares parecendo que iriam acampar. E depois de 30 minutos andando no mato, eles saem no quintal de uma mansão, e haviam várias mulheres da alta qualidade no lugar. Rick, um dos membros da fraternidade, aparece e diz que a festa estava apenas começando, e diz que eles poderiam entrar. E essa foi a primeira fraternidade que eles não foram expulsos, e ali realmente só haviam pessoas da alta sociedade, e eles são apresentados a Maxi, outro membro. E, estranhamente, aquela festa tinha muitas mulheres e poucos homens, mas eles não percebem nada, e para animar a festa fazem um drink diferente e bebem vodka no peito de uma das mulheres. Então aquele é apenas o começo da diversão. Eles passam a noite toda dançando, bebendo e se pegando com a galera, e esse sempre foi o sonho deles, então eles não percebem que estavam sendo observados pelos membros da fraternidade. E uma jovem estava tentando levar Ethan para um lugar privado, mas abre uma porta errada e Max aparece nervoso, pois ainda não poderiam entrar ali. E dali eles continuam curtindo até o dia seguinte, onde todos estavam desmaiados de tanto beber. E ao todo, 5 pessoas foram convidados, e antes de ir embora, a fraternidade os convida para fazer parte do clube. E só precisariam voltar no dia seguinte que fariam a cerimônia, e eles poderiam aproveitar isso durante todos os anos da faculdade. E todos aceitam, e agora eles só pensam no que pode acontecer, porque esse pessoal com dinheiro consegue fazer qualquer coisa. Eles chegam na casa à noite com algumas roupas, achando que já fariam parte e ganhariam um quarto no lugar. Mas o clima estava diferente, e Andrew e Ben já estavam no lugar esperando a cerimônia começar. Max explica que aquele clube é muito exclusivo, e por isso muitos ficavam de fora, e todos os anos apenas 3 deles seriam escolhidos. E essa é a oportunidade deles de brilhar, mas para isso precisavam sobreviver a 48 horas de preparação, e eles seriam tratados como no exército, e todos aceitam. Então a primeira parte é entregar os celulares e as bolsas.
Aqui começa a primeira etapa, e eles precisam de um presidente de turma. E David, como é boca aberta, diz que seria e todos aceitam. E a primeira decisão como presidente é ser marcado sozinho com ferro quente ou os outros menos ele. E como ele demora a responder, todos seriam marcados. E o único esperto foi Justin, que pediu para marcar na bunda, onde tinha muita carne. E esse foi apenas o primeiro teste, e todos já queriam desistir, e eles são deixados ali por 1 hora até o próximo teste. E eles começam a reclamar, porque como presidente, ele deveria receber o ferro sozinho, enquanto que os outros ficariam tranquilos. Agora, todos se ferraram juntos. Rick aparece e diz que estava na hora do próximo teste, e todos estão assustados, e ele tenta pagar de bom moço e diz que faz parte das regras, mas se ficar muito pesado, poderiam falar com ele que ele falaria para pegarem mais leve. E na próxima etapa é bem mais simples, e eles só precisavam tomar uma sopa, até porque já estavam há muito tempo sem comer nada, e precisariam de energia. O problema é que eles não sabem como era feita aquela sopa, mas nós sabemos, porque eles misturam leite e ratos no liquidificador para ficar bem cremosa. Como aquilo estava com cheiro e um gosto horrível, todos começam a vomitar e não conseguem comer nada, e usam David, que era magrinho, para limpar o vômito dos outros, e eles pedem para desistir. Mas eles dizem que agora que já sobreviveram até aquele ponto, faltava muito pouco, e a campainha toca, interrompendo o momento de tortura, e era uma das jovens que estava na festa da loucuragem, e ela veio buscar sua amiga que estava desaparecida. Eles poderiam descansar porque a noite terminou, e são levados até uma porta na parede e deveriam ficar ali até serem chamados. E ali era apenas um buraco na parede com lonas e estava cheio de ratos, além deles acenderem a luz para não conseguirem dormir. E todos ficam pensando como poderiam sair dali o mais rápido possível, porque nenhuma fraternidade valeria aquela humilhação. E ao fundo estava passando uma mensagem da fraternidade que existia há mais de 150 anos e foi feita para escolher os líderes da sociedade, que move o mundo no secreto, e isso explica muita coisa. Depois de algumas horas, Rick abre a porta e joga uma garrafa, e Ethan bebe, mas aquilo não era água, e sim tequila, e nesses casos de desidratação, o álcool só piora as coisas, e eles ficam ali dentro por 12 horas, e isso servia para eles treinarem o psicológico para as próximas etapas, que seriam mais difíceis ainda, e agora todos estavam com fome, e eles poderiam comer algo, mas antes teriam algo para animar o dia, e a jovem que estava desaparecida aparece de enfermeira e começa a fazer uma dança diferenciada. E sabemos que o homem pode estar sofrendo, mas quando fica guloso esquece de tudo. E eles começam a se distrair, mas ela diz para Ethan fugir porque era uma armadilha. Em um momento de calmaria, eles decidem sair da casa, mas tudo estava trancado e Rick pergunta o que eles estavam fazendo. E eles tentam dizer que só queriam pegar um pouco de ar, mas aquilo não colaria. E eles são levados para outra sala e Max fica desapontado por eles tentarem fugir, depois de tudo que passaram. E eles iriam comer algo, mas depois dessa passariam por um castigo. E quando tentam fugir, eles apanham e, como exemplo, pegam Andrew e o amarram na mesa e mostram o que aconteceria se tentassem sair de novo. E colocam um rato na barriga dele com um balde em cima e começam a esquentar e o rato tentaria sair por algum lugar. E como o rato não consegue roer um balde, o resto vocês já sabem. Que porra é essa, marreco? Isso já passou dos limites, e eles estão em maior número e conseguem pegar a barra de ferro da mão deles e saem correndo e se trancam em um banheiro. E galera, só o Justin, que é gordo, já vale por 2 deles, e só agora eles decidiram fazer alguma coisa. O problema é que a janela do banheiro estava trancada com grades, e eles teriam que enfrentar os 3 para sobreviver. Mas agora eles estavam usando uma faca. E galera, aqui vem o plot twist, pois Ben não entrou no banheiro com eles, e ele se levanta como se nada estivesse acontecendo e pega uma faca e finaliza Andrew, que estava sofrendo amarrado na mesa. E esse é o golpe, pois ele estava com eles o tempo todo, e ele estava se fingindo para atrair os 4 para casa. E para os 3 saírem do banheiro, eles fazem silêncio porque uma hora eles tentariam sair.
Tudo estava calmo e eles precisavam sair dali, pois Ethan já estava com a marca infeccionada e se não encontrarem um médico ele poderia morrer. E antes de sair, Ethan abre a cortina do banheiro e estava a amiga que veio mais cedo, na casa. Então aquilo já não era mais um jogo. E eles saem correndo e a única saída seria para o porão. Mas o lugar era muito grande e eles encontram Rachel, que estava vestida de enfermeira e amarrada. E ela mostra que eles não são os únicos que estavam fazendo o teste para a fraternidade. E uma tela mostra que os 4 também estão sendo testados. Eles começam a correr pelos túneis e não tem muito o que fazer. E Rachel é capturada e agora eles estão encurralados em uma sala. E precisavam lutar pela vida e agora só sobrou Justin e Ethan. E eles trazem a cabeça do David e esse foi o único momento que ele ficou calado. E os dois tentam lutar, mas são esfaqueados e caem no chão. E como chegou ao fim do teste, vários homens aparecem ao redor deles e eles são os líderes daquela fraternidade. E Ben já fazia parte e só estava supervisionando, mas o que eles não contavam é que Justin era o gordo e conseguiu sobreviver às facadas e ele pega uma faca que estava presa no Ethan e acerta o Max, que era o mais abusado. E os engravatados não deixam os amigos ajudarem porque esse era o teste e todos ganham um pingente mostrando que foram aprovados, até o Justin. E agora fica o mistério no ar, o que será que vem a seguir? E se você quiser saber a continuação, então deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque eles estão de olho em tudo e eu estou de olho em vocês. E comenta aí para dar aquele engajamento. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!